Evangelho de Jesus, conforme escreveu Mateus, capítulo de número 14, versículo de número 22, diz: E logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e que fossem adiante dele para outra banda, enquanto despedia a multidão. Esse texto, ele mostra uma dinâmica de Jesus trabalhar diferente daquela que era comum. Veja, Jesus era persuasivo, inteligente, amoroso. Então, a palavra ordenar não era necessário com Jesus. Jesus não precisava ordenar, porque o pedido dele era uma ordem. Bons líderes não ordenam, eles pedem, porque o pedido deles se torna ordem pelo amor de quem segue a voz dessa liderança. Isso é normal. Quando a gente age com a autoridade inadequada, a gente meio que fecha o coração de quem ouve. Então, quando Jesus ordena, Jesus não está dando opção deles dizerem: olha, não tem como ir depois, ou esperar o Senhor vir, talvez o Senhor despede a multidão, a gente fica junto. Como Jesus tinha acabado de fazer um milagre de multiplicar pães e peixes, então eles estão tudo meio esbabacados ainda com aquilo, estão tudo meio confusos. Como que sobra pão e peixe de 5 pães e 2 peixinhos? Então estão tudo assustados. Só que Jesus, quando ordena, ele não abre margem para discussão, ele só ordena. Então Jesus, de maneira intencional e imperativa, obriga eles a entrarem no barco e atravessarem para outro lado. Mas tem uma coisa: qual é a necessidade de Jesus ordenar com discípulos que o seguiam voluntariamente? Eu vou te dizer, eles já tinham vivido tempestades na vida. Eles já tinham vivido tempestade. A última tempestade que eles viveram, Jesus estava no barco. Jesus estava no barco, dormindo na polpa. Então, quando a tempestade começa, o vento assola, as ondas açoitam o barco, eles gritam: Jesus, acorda! E Jesus acorda, acalma o vento, a tempestade, e eles exclamam entre si: quem é esse que até o vento e o mar obedecem? Eles têm história, só que agora Jesus está mandando eles irem para o meio do mar, sem Jesus na proa, na polpa. Antes eles viam a solução para o problema dentro do barco. Agora, se desse problema, os olhos deles não veriam a solução. Quem já foi na Galileia, quem já andou no meio daquele mar, é interessante, quando você sai da margem, não tem vento, a água é parada, mas quando você está exatamente no meio, tudo se altera, o vento, as ondas. Então eles conhecem o mar, tem histórico de tragédia, de tempestade, só que tem a lembrança de que Jesus estava no barco. Quando Jesus ordena eles a irem, Jesus sabe da tempestade, do medo e do trauma. Jesus sabe. Só que tem coisas que Jesus, de maneira intencional, nos insere para que a gente aprenda que nem sempre veremos Jesus no meio da tempestade. Nem sempre Ele estará dormindo no barco. Agora escute, não é pelo fato de você não enxergar que Ele não te vê. Não é pelo fato de você não enxergá-lo na polpa que Ele, da onde está, não te vê no meio da tempestade. Quando Jesus os coloca na tempestade, Jesus diz: vão, que eu já vou. Jesus sabe onde eles estão, aonde irão chegar, e os olhos de Jesus estão sobre eles. Eles não veem Jesus, mas Jesus os vê. A dificuldade nossa é que em tempestades como as que vivemos, nem sempre vemos Jesus no nosso barco. E o desespero se aplica quando os nossos olhos não enxergam aquilo que a nossa fé deveria crer. Eles estão no meio da tempestade e parece que o programado acontece. A tempestade vem. E antes a solução estava dentro do barco, agora não.
Vento, onda, barco, discípulos. Está faltando alguma coisa. Eles estão desesperados, vão morrer, estão loucos, dizendo: nós não temos esperança, porque ele não está no barco essa vez. Nós não estamos vendo ele não está, não tem quem acordar. Eu vou repetir para que isso fixe na tua cabeça. Não é pelo fato que você não vê que ele não te enxerga. Não é pelo fato que você não tem para onde correr dentro do barco que ele não esteja no meio da tempestade próximo de você. Aleluia. A Bíblia vai dizer que a tempestade assola e eles estão desesperados, com medo da morte, quando de repente alguém vem caminhando sobre a tempestade. Qual é a história que eles tinham antes? A história que eles tinham antes veio uma tempestade, Jesus estava dormindo no barco, a gente acordou ele, acalmou a tempestade, ponto. Mas agora a história que eles terão para contar. Jesus vem caminhando por cima das águas no meio da tempestade. Eles olham e dizem: é um fantasma, porque aquilo que eles esperavam era Jesus dentro do barco, e Jesus não está dentro do barco. Aconteceu a mesma coisa com Marta e com Maria. Nem sempre o milagre que desejamos é aquilo que Ele tem para nos dar. Marta e Maria, Jesus está chegando e elas dizem: se o Senhor tivesse aqui, o nosso irmão não teria morrido. Elas estão dizendo: eu queria cura, e para cura o Senhor está atrasado. Jesus: não vim para curar, vim para ressuscitar. Ei, a tempestade está posta, Ele nos obrigou, e se Ele não nos obrigou, Ele não vem. Não tem como vir, não tem barco agora, e aí? E aí Ele está andando sobre as águas, na tempestade. Coitado, Gabriel Medina passa vergonha perto desse homem, porque ele não acalmou a tempestade para andar por cima das águas, ele andou por cima das águas no meio da tempestade. O vento é contrário, o mar é revolto, mas Ele tem domínio sobre todas as coisas. Ele caminha por cima das águas, e Ele está indo ao encontro. A Bíblia diz que quem vê diz: é um fantasma, todos se espantam. E Jesus diz: ei, acalmem, sou eu, Jesus. Ei, agora o socorro não estava dentro, o socorro veio de fora. O socorro não estava dentro, estava fora. Nem sempre o socorro está dentro da tua casa, às vezes o socorro virá de fora. Nem sempre o socorro estará dentro do seu quarto, às vezes ele virá do outro quarto, às vezes ele virá de fora. Ele vem de maneira inesperada, a gente não tem como prever. Mas deixa eu te dizer, o fato de você não enxergá-lo dentro do barco não significa que Ele não está vendo você no meio da tempestade. Ele vem. Pedro é o mais louco do negócio. Pedro disse: se é você, me chama que eu vou contigo por sobre as águas. Jesus tinha que dizer: Pedro, se eu tiver que escolher alguém para andar por cima das águas, convenhamos que não vai ser você. Eu vou escolher o João, meu parceiro. Só que cada um reage diferente à tempestade. Tem gente que grita, tem gente que se esconde, tem gente que pula do barco, tem gente que não acredita na salvação. Enquanto provavelmente João, porque é o mais bonzinho, mais carinhoso, mais calminho, deve estar de joelhinho no barco dizendo: vem salvar a gente, Jesus. E provavelmente pode ter sido essa oração que traiu Jesus por meio da tempestade. Pedro está querendo sair do barco para viver a tempestade com Jesus. Perspectivas diferentes, experiências diferentes. Ele olha e diz: se é o Senhor que está aí, me chama que eu vou contigo sobre as águas. Vem viver a tempestade de outra perspectiva. Vem ter experiência no meio da tempestade. Vem me conhecer melhor no meio da tribulação. Vem conhecer e desfrutar da minha glória no meio de um lugar onde todo mundo não acredita que eu possa fazer alguma coisa. Pedro sai de dentro do barco. Só que quando Pedro sai, as ondas continuaram a
açoitar, a tempestade assolar, o vento ainda era forte. Deus não vai mudar a tempestade para você ter experiência. É na tempestade que as maiores experiências acontecem. Pedro sai e percebe que o vento era contrário. E começa a naufragar, a afundar. Naufragar só dá de dentro do barco. Fora do barco é afundar, afogar. Só que Pedro é pescador. Qual pescador que não nada? Qual é o medo de Pedro? Você acha que foi a primeira tempestade que Pedro entrou? Qual é o medo de Pedro? Pedro já viveu inúmeras tempestades na vida dele, era pescador. Qual é o medo de Pedro? O vento ele já viveu, a tempestade ele já viveu. Qual é o medo dele? Perder Jesus de vista de novo. Ele começa a afundar dizendo: ei, tem misericórdia de mim, porque ele trava. Tem gente que trava quando Jesus não está, tem gente que trava quando Jesus chega. Ele trava. Já teve um sonho que algo ruim aconteceu e você não conseguiu correr? Já viu coisa horrível? A gente quer correr, mas que... Já teve um sonho que você quer gritar e não consegue gritar? Já viu? Entra um bandido na casa no sonho, aí você quer... A voz não sai, já viu? Pedro sabe nadar, mas está travado. Pedro já viveu tempestade, mas está travado. Eu me lembro quando eu era menino, uma vez estava uma pedra assim, e meu pai disse: fica em cima da pedra, David. Em outras palavras disse: se afogue, pode morrer, porque não vai dar nada. Para a gente que é criança, todo não vira assim, né? E aí meu pai: não saia da pedra. Conclusão, caí da pedra e comecei a afogar e comecei a morrer. Sabe o que passou na minha cabeça naquela hora? Sabe o que? Nada. Desespero paralisa. Pedro está paralisado. O vento era forte. Se Jesus desaparecer, acabou com tudo. Será que ele não é um fantasma? E agora? Será que eu não estou vendo demais? Você pode paralisar, mas eu não paraliso. Você pode travar, mas ele não trava. Você pode não acreditar, mas ele não deixa de ser quem é. Ele traz para cima da superfície. Não acalma o vento, não acalma a tempestade. Só muda Pedro em relação ao vento. Pedro é virado para o barco. O vento já não é mais contrário. O vento agora está na parte das costas. Jesus está no lado. Eles voltam para o barco. Pedro tem uma história, porque toda tempestade no final nos deixa uma história para contar.